ir para a reta final. Reta final. Agora nós vamos falar rapidamente gestão de tempo. Então, o que é a gestão de tempo? Claro que muita gente conhece, mas existe aqui uns detalhes bem bacanas. A gestão de tempo é um processo de priorização e organização de tarefas que envolvem o seu planejamento e execução voltados para melhor aproveitamento do tempo. Assim, usar o tempo de forma correta e produtiva para gerar ganhos e resultados além do desejado. Já que o Mauro entrou aqui, eu quero que o Mauro coloque algum comentário sobre gestão de tempo, porque eu sei que ele trabalha com planejamento, eu sei que ele é expert nesse assunto. Por favor, Mauro, coloca aí Se você ainda estiver aqui conosco, por favor, coloca contribua. aí um comentário para a gente poder falar sobre isso. O que é gestão de tempo? Então, continuando. Como podemos gerenciar e administrar o tempo, sabendo usá-lo para realizar tarefas e as atividades necessárias no nosso cotidiano? Todos usam a justificativa de falta de tempo para o não cumprimento de prazos. O Mauro entende bem disso. Quando, na verdade, não souberam avaliar o tempo necessário e o tempo desperdiçado. Porque em tudo tem um desperdício, né? No tempo. Se não souber trabalhar... Deixa o Kleber passar ali, mas assim, ó o reloginho e olha a lixeirinha dentro. É exatamente o desperdício desse tempo. Desse tempo que a gente vai falar. Então, bora lá. E agora a gente vai gerir o nosso tempo. Como é que nós vamos fazer isso? Para melhor administrar o seu tempo, faça uma lista de prioridades. Relacione tudo o que você precisa fazer naquele dia. Ordenar de acordo com a prioridade. Importante, urgente, muito importante, pouco importante, muito urgente. Numere todas as tarefas. Isso é e depois importante. siga na ordem dos mais urgentes para os menos urgentes e quais podem esperar. E, na verdade, isso é uma das últimas coisas que a gente faz no começo do nosso dia. Porque dependendo onde nós trabalhamos, a gente já entra com tanta pressão, às vezes é algo atrasado, você não senta, sei lá, 10 minutos logo no começo da manhã e organiza a sua agenda, o seu dia, suas tarefas. E isso seria muito, você ganharia muito mais tempo se você parar. O Mauro está contribuindo aqui, ó. Gestão de tempo é saber utilizar o tempo com tarefas úteis e, acima de tudo, planejar antecipadamente. Exatamente. É isso aí. Kleber, ouvir é aplicar e compartilhar o que se é absorvido da melhor forma. A gente voltando um pouquinho, é exatamente isso aí. É isso aí. Agora eu vou trazer rapidamente 10 táticas para ser mais eficiente nessa gestão de tempo. Vamos lá. A primeira. Planejamento, não tem como. É o primeiro passo. Se você não planejar, você não vai fazer nada. Sem ele, você corre o risco de assumir mais tarefas do que realmente consegue abraçar. Exatamente. 2. Definição de metas, não tem como. Ou você define metas para você trabalhar, ou você vai passar o dia e não vai realizar nada. É rodar atrás do rabo, né? É igual cachorro. Fala correr atrás do rabo. As metas são fundamentais para que a motivação seja mantida sempre em alta. Elas contribuem com o foco e, quando atingidas, promovem a sensação de dever cumprido. Eu falo que metas, se você não tiver meta, você não se motiva. Não. Porque a meta te desafia. Quando tem um desafio, pelo menos eu e você, que a gente adora desafios, né? Então, isso daí é o que move. Tudo aquilo que te move, você tem como que você quer fazer. Então, metas é uma das coisas que quando você coloca na tua vida, você trabalha em prol dela e você se sente motivado. 3. Prazos. Mauro, contribui, que eu sei que prazo é com você. Não é, Maria? É com ele, né? É com ele. Um erro bastante comum é estabelecer períodos de tempos equivocados para as atividades. A primeira recomendação, portanto, é nunca subestimar a duração de uma tarefa. Você pode cronometrar as habituais para ter uma noção de quanto tempo irá demorar para realizar as seguintes. E tem muita gente que não faz isso. Vai repetindo e não sintoniza o tempo. Não sintoniza. E tempo perdido não volta para trás. E tempo é dinheiro, gente. Tempo é dinheiro. Hoje, você tem que saber trabalhar o seu tempo. E desperdício não cabe mais. Não cabe.
Porque você acorda de manhã, você tem uma tarefa a cumprir, uma missão a cumprir. Se você não planejar o seu tempo, você enrola o dia todo, vai ficar cansado, exausto, estressado, vai olhar e falar assim, nossa, mas parece que eu não resolvi nada. Nada. E não resolveu. Você Eu confesso que quando eu não tinha esse conhecimento, eu entrei e saí de dias assim. Pois é, isso acontece todos os dias. Quarto, agendamentos. Isso é fundamental. Você é daqueles que confiam sempre na memória? A minha memória era boa, agora ela não tá muito não. Depois que eu virei mãe, então... Agendamento faz parte do seu dia a dia. Exatamente. Porque hoje em dia, mesmo você escrevendo, você anotando, você fazendo a sua agenda, você ainda às vezes precisa desmarcar algum compromisso. Agora imagine se você não sabe o que você vai ter que fazer, o que você tem que fazer hoje, amanhã, depois. Aí vem vindo as coisas, você não cumpre nada. Exatamente. Então você tem que ter um agendamento. Você tem que saber o que você vai fazer. Senão você vai se atrapalhar a semana inteira. E hoje tá fácil, a tecnologia tá aí, olha, você tem a sua agenda na palma da sua mão. Na palma da mão, no celular, você marca a hora até pra você tomar remédio. Exatamente. Se você então, quiser. Bom, se a sua memória nunca falha, tudo bem. Mas não dá para contar com a sorte, não é mesmo? Por essa razão, vale sempre anotar os compromissos, use uma agenda de papel ou, se quiser, a digital. 5. Faça mais escolhas. Você precisa mesmo realizar tudo que está na sua lista. Naquele dia, você precisa mesmo realizar tudo que está na sua lista. Sabe o que acontece, Isabela? Nessa faça suas escolhas. Tem pessoas que têm um monte de coisa para resolver. E realmente tem. Só que tem umas que são prioridades. Tem coisas que você precisa resolver na parte da manhã. Mas tem coisa que pode ficar para a parte da tarde. E tem coisa que pode esperar uma semana. E pode até esperar mais. Só que se você não priorizar, você vai correr o risco de entregar uma coisa que não precisa e aquela urgente lá ficou para trás. Exatamente. Então, isso é escolha. É você saber priorizar as suas necessidades. Você não precisa fazer tudo naquele dia, naquela hora, naquele minuto. Você faz aquilo que é urgência. Lembra lá que nós falamos? Priorize as urgências. Vai atendendo pelas urgências. E você vai entendendo. E aí você vai chegar num ponto que você vai estar certinho. Você não precisa mais escolher. Porque as coisas se equalizaram. Exatamente. Só que na hora que você tem muita coisa que atropelou, você vai pelas escolhas, vai pela prioridade. Assim você resolve mais facilmente. Mas assim, fazer essas escolhas é um exercício de reflexão sobre os seus afazeres. Também. É possível escolher o que você quer cumprir. É claro que muitos deles são deveres e não podem ser deixados de lado, mas certamente você encontrará alguns dispensáveis, porque sempre tem. Eu, por exemplo, se eu tiver que resolver uma coisa e depender de outra pessoa, eu não espero eu não mando e-mail, eu telefono, eu já mando e-mail, Contribui, mas César. eu telefono. Fala pro César, contribui. Eu mando WhatsApp, mas eu ligo porque eu quero a resposta. Eu preciso da resposta na hora. Então, se você vai até a sala da pessoa, vai procurar a pessoa e tenta resolver, porque você fala, ela responde, você tira suas dúvidas, ela tira dela, vocês alinhou, faz tudo, formaliza. Depois que você resolveu, formaliza. Fica mais rápido. 6. Priorize as tarefas. Né? A gente já falou no começo, mas reforçando, são 10 táticas. Vamos combinar que 24 horas pode ser pouco para fazermos tudo o que queremos e devemos. Não é mesmo? Por isso, o segredo é priorizar. É a dica é classificar as tarefas por ordem de importância e nível de urgência. Foi a primeira coisa que a gente falou lá da gestão de tempo, porque isso é fundamental. Isso porque se hoje nós não pegássemos as nossas urgências, nós não estaríamos aqui. Exatamente. Nós priorizamos o que precisava ser feito e no fim tudo correu muito bem, graças a Deus. 7. Delegue tarefas. Isso é importante. Você pode atribuir diversas atividades para outras pessoas. Esse é um hábito que precisa ser adotado. Afinal, ninguém dá conta de tudo sozinho. Peça apoio dos colegas, da família, dos líderes e dos subordinados sempre que houver necessidade. Tem líderes centralizadores que nem nós já comentamos, mas equipe fica sobrecarregado. Não delega, não sabe que não vai dar conta de tudo
não consegue delegar. E não adianta, ele não vai fazer nada sozinho. A hora que você entende que delegar vai somar e não dividir, Bingo! Aí não tem para ninguém. Vamos para 8, então. Fuja da Isso é procrastinação. importante. Evite as distrações como redes sociais, televisão, mensagens no celular, aquelas que não são de trabalho, né? Claro. Os cafezinhos fora de hora, com os colegas de trabalho. Café é importante? É importante, eu vou explicar no próximo, se eu não me engano. Mas existe aquele que é fora de hora ou aquele que é muito excessivo, né? E aí isso faz você perder a sua concentração. Porque a procrastinação é a mania que todo mundo tem. Você tem que fazer alguma coisa, mas você arruma um jeitinho para falar, eu faço depois. É sempre daqui a pouquinho. mais tarde, é o depois, Esse daqui a pouquinho, ele vai, levando dias, horas, meses. Então, a procrastinação é a coisa que mais atrasa a nossa vida. Se você tem algo a fazer, faça logo. Faça logo, resolva logo. Não deixe para depois. Não. Porque a procrastinação não te leva a lugar nenhum. Exatamente. A procrastinação te atrasa. E ela é um tema, vou falar porque eu gosto muito de estudar neurociência. E ela é um tema que no dia que a gente tiver a oportunidade de falar só sobre ela, vocês vão se surpreender. Porque a procrastinação nada mais é do que um padrão cerebral que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Por repetição. Então, tudo o que você deixa de fazer hoje, porque você acha que você não precisa fazer hoje, você pode fazer amanhã, o seu cérebro entende que é um padrão. E quando você precisa fazer as coisas que você tem que fazer hoje, a primeira mensagem, as sinapses neurais começam a mudar para você assim, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Porque o cérebro entende que isso é uma recompensa. Quando você fala assim, eu vou fazer isso, e você acaba não fazendo, ele fala, nossa, agora tô tranquilo. Agora eu não vou consumir energia. Eu vou consumir energia. Então, o próprio cérebro trabalha para você não fazer. Então, isso é um hábito. Quando você começa a fazer e não deixar nada para depois, o seu cérebro entende que não é recompensa e ele tem que ser feito. É essa procrastinação. E é difícil quebrar esses padrões, mas a gente vai deixar para uma próxima aula. Mas a gente consegue e tem muita coisa que dá para a gente fazer. Mas quando a gente desenvolve autoconhecimento, a gente aprende algumas técnicas. No autodesenvolvimento, a gente desenvolve isso. Muito. Porque é você desenvolver hábitos. Exatamente. 9. Organize as pausas. Era disso que eu estava falando. Não é aquele cafezinho excessivo, mas olha, as pausas durante a rotina precisam ser estratégicas. Mantenha-se focado e concentrado até onde você puder. Não force demais. Quando sentir que está estagnado em uma atividade, toma uma água, caminha, porque o corpo precisa ativar a circulação. Isso vai ajudar a arejar a mente e recuperar a energia. E esses cafezinhos que ela está falando, que a gente para às vezes 2, 3 minutos, enquanto a gente toma um cafezinho, a gente troca uma ideia com alguém. Nessa troca de conversa que você tem ali, a sua mente alivia. E depois você ela esvazia e volta focada. E volta focado. E por isso que é importante você ter essas pequenas pausas para você focar novamente naquilo que você estava fazendo. E a 10ª, evite as multitarefas. Apesar assim, que nem eu que sou multitarefa, mas existe um porquê. Ser capaz de assumir várias demandas e realizar atividades diferentes não é ruim. Não é. Desde que seja saudável, sem grandes contratempos. Mas isso não pode ser um fardo. O bonequinho aqui carregando o fardo. Se for o caso, evite abraçar muitas obrigações. O que exatamente o multitarefa quer fazer? É que às vezes você começa muita coisa e você não termina nada. Você tem muita iniciativa e pouca acabativa. Então isso não resolve. É preferível que você determine aquilo que você vai fazer, que você dê iniciativa e você dê acabativa. Porque se você não trabalhar nesse consenso, você vai ficar cansado, você vai começar 1000 coisas e você não vai terminar nada. Um dos exemplos
São pessoas que começam um monte de curso e não termina. Começa a ler um livro e não termina. Começa a fazer uma faculdade e não termina. Começa um serviço. Eu vou fazer um que artesanato. se torna um padrão cerebral Não também. A gente vai termina. deixar para outro dia, mas Vai ele também deixar. é um padrão. Começa um artesanato e não termina. Começa a fazer outra coisa. Então, isso é um padrão. Você tem que quebrar esse padrão. Para você quebrar esse padrão, você começa a determinar para você. Eu vou fazer isso hoje. Eu vou começar e vou terminar. Exato. Vou começar e vou terminar. Exato. Aí você começa a mostrar para o seu cérebro que a importância para você é maior começar e terminar aquilo. E não começar um monte e não terminar nada. Isso Exatamente. não vai te trazer resultado de nada. Agora sim, eu trouxe aqui algumas reflexões. Reflita, líder. Vamos refletir. Lembre-se que tempo é dinheiro. Por isso que nós falamos isso agora, tempo é dinheiro. Enquanto você desperdiça tempo, o seu concorrente sairá na frente. Está na frente. Líder, como você pretende organizar melhor o seu tempo? Como é que você vai fazer isso? E o Isso tempo das tarefas da sua equipe. Isso é importante. Qual a importância para você e a sua equipe entender sobre o desperdício de tempo? Isso entra em tudo. Você quer que eu dê um exemplo para você, Isabela? Você sabe que quando você marca uma reunião de manhã, que você vai falar com os seus liderados, a primeira, eu entendo desta forma, a primeira coisa que você tem que fazer, no dia anterior, você manda um e-mail para todos eles, dizendo a pauta daquela reunião. Porque todos se preparem e cheguem naquela reunião sabendo aquilo que qual vai é ser o assunto. discutido. O assunto que vai ser discutido, o porquê. Então, cada um vai trazer o que ele tem que fazer naquela reunião. Uma outra coisa é você, quando começa uma reunião, e o assunto deve ser focado dentro daquela reunião. E não sair com assuntos fora daquele contexto. Porque toda vez que você começa a engajar aquele assunto, falar daquele assunto, e aquele assunto começa a tomar um sentido, alguém vem com uma outra coisa, aquilo se dispersa. É tempo perdido para você retomar novamente aquele assunto. Então, é importante que você coloque hora para começar, hora para terminar aquela reunião, e sendo focado. E sempre falar, gente, nós vamos falar sobre isto. E é isso que nós viemos. Nós vamos entrar aqui nessa reunião e nós vamos discutir sobre esse assunto. E nós vamos sair daqui com a solução desse assunto. Aí você ganha tempo. Nessa reflexão eu falo para você, sempre toma esses cuidados de você trabalhar e você vai produzir muito mais.